Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 1, referente à semana 1, que traz como tema Propriedade dos materiais. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Esse plano de estudo, ele é uma revisão dos conteúdos que você estudou no ano de 2020, que tem como eixo temático materiais, propriedades, o tema principal, propriedade dos materiais, e as habilidades que você deve ter consolidado, ou espera-se que você tenha consolidado, é identificar temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade como propriedades específicas das matérias. Prever os estados físicos de um material em função de suas temperaturas de fusão e de temperatura de ebulição, diferenciar misturas de substâncias a partir das propriedades específicas, construir e interpretar gráficos como recurso de apresentação de resultados experimentais. Então, espera-se que você tenha consolidado essas habilidades no estudo das propriedades dos materiais. E também construir e interpretar tabelas como recurso de apresentação de resultados experimentais. Para saber mais sobre o conteúdo dessa semana, você pode estar acessando os links. Esses links vão estar na descrição deste vídeo e também acessar o meu canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça na playlist Propriedades dos Materiais. Lá você vai complementar os seus estudos sobre esse assunto. Vamos então à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida durante a resolução, você pode deixar aí registrado nos comentários que irei ajudar. Atividade 1. Considere 2 frascos de vidros transparentes fechado de formato e tamanho iguais. Ambos contêm líquidos transparentes com densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico e o outro com densidade de 1,5 gramas por centímetro cúbico. Responda o que se pede. Letra A. Definição. Qual a definição e a forma de densidade? Então, de acordo com os nossos estudos sobre as propriedades dos materiais, a densidade é a relação, ou seja, a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. E nós podemos escrever a sua fórmula como densidade é igual a massa dividido pelo seu volume. Ou simplificadamente, densidade é igual a massa dividido por volume. E essa densidade ela é expressa em quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, como está descrito aqui na descrição da atividade. B. Trata-se de substâncias iguais ou diferentes. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Bom, já que temos densidade 0,7 e 1,5, nós podemos concluir que as suas densidades são diferentes. Vamos imaginar que são 2 frascos iguais, como disse aqui no texto, com volumes iguais. O texto não deu essa informação, mas nós vamos considerar volumes iguais desses líquidos. E para definir qual líquido tem densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico e qual tem densidade 1,5 grama por centímetro cúbico, nós podemos utilizar o auxílio de uma balança e determinar a massa de cada um desses líquidos. Aquele que apresentar maior massa será o líquido de densidade 1,5 grama por centímetro cúbico, pois cada 1 centímetro cúbico desse líquido tem uma massa de aproximadamente o dobro do outro, 0,7 grama por centímetro cúbico, ou seja,
Pela fórmula, não é a massa dividido pelo seu volume? O seu volume, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico. É onde nós estamos considerando volumes iguais. Bom, se um tem massa 0,7 a cada 1 centímetro cúbico e o outro tem 1,5 grama para cada 1 centímetro cúbico, logo, o que tem densidade 1,5 vai ter um peso maior se eu fizer essa medição em uma balança, certo? Então, para sólidos e líquidos, a densidade geralmente é expressa em gramas por centímetros cúbicos. Para gases, costuma ser expressa em gramas por litro. Uma observação aí para vocês. Atividade 2. Qual é o estado físico, sólido, líquido ou gasoso dos materiais da tabela abaixo, quando eles se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus e a pressão de 1 atmosfera? Ou então vamos imaginar que estamos no deserto da Arábia e que a temperatura está fritando, 50 graus Celsius. Então, colocamos 3 substâncias, cloroformo, pentano e fenol, a essa temperatura. Então, qual será o estado físico que essas substâncias vão se encontrar nessa temperatura? Nós sabemos que fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e que ebulição é a passagem da substância ou a temperatura na qual a substância se passa do estado líquido para o gasoso. E a relação de estado físico e temperatura é sólido. Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter a substância no estado líquido, e se eu aumentar mais a temperatura, eu vou ter a substância no estado gasoso. Então, é nessa relação que nós temos aí dos estados físicos com o aumento de temperatura. Bom, então, vamos à primeira substância, cloroformo, 50 graus. Onde que eu vou ter essa temperatura entre essa escala de fusão e ebulição? Então, se eu pensar que eu tenho uma escala de números negativos tendendo a zero e depois de zero tendendo a números positivos, ou seja, aumentando a temperatura e medindo aí a temperatura do cloroformo a 50 graus e observando qual estado líquido que ele se apresenta, então nós temos o cloroformo no estado líquido. Então, a 50 graus, o cloroformo apresenta o estado físico líquido. Vamos para o pentano. Então, a temperatura de fusão do pentano é menos 130. E a temperatura de ebulição, 36. Então, 50 graus eu vou ter acima da temperatura de ebulição. Então, a 50 graus, o pentano apresenta-se no estado gasoso. Agora vamos à substância fenol. A temperatura de fusão do fenol é 41 graus Celsius e a ebulição 182. Então, 50 graus está entre a fusão e a ebulição. Então, a substância fenol, ela se apresenta a 50 graus, a temperatura de 50 graus ao estado físico líquido, certo? Gostou? Então, clica aí no joinha. Atividade 3. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto em. Então, nós temos aqui um caso em que nós estamos procurando a alternativa incorreta. Então, vamos relembrar o que é um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. Homogêneos são aqueles sistemas onde 2 ou mais substâncias vão apresentar um único aspecto visual, que nós chamamos de fase. E o sistema heterogêneo, quando 2 ou mais substâncias apresentam 2 ou mais fases, ou seja, 2 aspectos visivelmente uniformes. Então, vamos ao primeiro sistema. Água de coco forma um sistema heterogêneo. Esse sistema e a definição está correto, porque água de coco nós temos 2 ou mais fases. Então, classifica-se um sistema como heterogêneo. Laranjada, heterogêneo, então também está correto, porque apresenta 2 ou mais fases. Então, classifica-se como sistema heterogêneo. Leite, homogêneo. Incorreto, porque no leite nós temos mais de uma fase, então teremos um sistema heterogêneo. Então, percebe-se
que no caso do leite, observado a olho nu, se for um leite in natura, ele vai apresentar partículas de gordura, o que é nítido se a gente observar também no microscópio. Então, ele é um sistema heterogêneo. Então, ele pode ser considerado também como uma dispersão coloidal. Então, a letra C está incorreta. Temos a letra D, poeira do ar atmosférico, está correto. Então, temos duas ou mais fases. Água do mar, também homogêneo, está correto, porque apresenta uma única fase. Atividade 4. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido e cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida contém. Então, essa atividade ela quer saber quantas fases e quantos componentes formam a mistura. Primeiramente, vamos relembrar algumas definições de sistema, fase e componentes. Então, sistema é uma porção limitada de matéria em estudo. Fase é uma porção de aspecto homogêneo dentro de um sistema. E componentes são os constituintes do sistema, ou seja, as substâncias diferentes que estão presentes nos sistemas. Vamos imaginar um sistema, então, fechado, onde contém água líquida e cloreto de sódio dissolvido. Então, esse sistema, água líquida e cloreto de sódio dissolvido, vamos considerar uma solução saturada. E o sal não dissolvido é aquele sal que, após eu colocar a quantidade máxima que pode se dissolver de sal, que é água líquida e cloreto de sódio dissolvido, ele vai formar corpo de fundo, ou seja, aquela quantidade de sal que não se dissolveu. Uma solução que tem o seu coeficiente de solubilidade, tem a quantidade de sal acima do coeficiente de solubilidade. Então, veja, uma solução com corpo de fundo, eu vejo claramente no fundo do recipiente que tem sal sem se dissolver, enquanto que a solução do lado, que é uma solução saturada, o sal está totalmente dissolvido. Bom, então continuando, nós temos 2 cubos de gelo. 2 cubos de gelo nós vamos considerar somente gelo, ou seja, posso ter 1, 2, 3 ou 4, vai formar uma porção visível, que é uma fase somente de gelo. E também os gases oxigênio e nitrogênio não dissolvidos na água líquida. Então, eles vão estar nessa parte aqui do recipiente que forma uma fase gasosa. Então, nós temos, nesse caso do sistema, nós temos 4 componentes, que é a água, o cloreto de sódio dissolvido e o não dissolvido, o oxigênio e o nitrogênio. Então, são 4 substâncias diferentes. Então, nós temos 4 componentes. Então, as alternativas onde nós temos 4 componentes é a letra A e a letra D. Depois, nós queremos saber quantas fases formam esse sistema. Então, nós temos aqui uma fase formada de água líquida e cloreto de sódio. Temos outra fase de corpo de fundo, que é o sal não dissolvido. Temos uma fase de gelo e uma fase onde nós temos os 2 gases, porque qualquer mistura de gases vai formar uma única fase. Então, veja que nós temos 4 fases nesse sistema. Então, a alternativa correta, letra A, 4 fases, 4 componentes. Certo? Atividade 5. Indique nos gráficos o que se pede. Letra A, temperatura, circule a temperatura de fusão e difusão. Letra B, circule a temperatura de ebulição. C, os estados físicos da matéria. D, defina se é um gráfico de aquecimento ou resfriamento. E S, é um gráfico de mudanças de estado ou de uma substância, estado de uma substância ou de uma mistura. Então, vamos lá no primeiro gráfico. Nós temos um gráfico, então, onde a faixa de fusão é essa onde nós temos aqui a temperatura constante, ou seja, aqui ocorre a fusão, nesse intervalo de tempo ocorre a fusão. E aqui nós temos a ebulição, que é nessa faixa de tempo, onde nós temos aqui a 0 graus, a fusão, e a 100 graus nós temos a ebulição. Bom, então já respondemos letra A e letra B, vamos para a letra C agora. A letra C é os estados físicos da matéria. Então, a fusão
é a temperatura constante na qual a substância passa de sólido para líquido. E a ebulição é a temperatura na qual a substância pura passa do estado líquido para o gasoso. E esse gráfico, a gente percebe que ele é um gráfico que, à medida que está ocorrendo o aquecimento, né? Porque aqui nós temos temperatura, ela vai aumentando de 0 para 100 e assim por diante, está ocorrendo aqui mudanças de estado físico. Ele é um gráfico de aquecimento, porque a gente percebe que está aumentando aqui a curva, né? Esse gráfico, então, é um gráfico de substância pura. Bom, vamos então ao segundo gráfico. Vamos responder a mesma coisa. A temperatura de fusão é a temperatura que ocorre, a temperatura de ebulição é a temperatura que ocorre nessa faixa. A temperatura de ebulição, de fusão, ocorre nessa faixa de tempo, nesse intervalo de tempo. E a gente percebe que ocorre uma variação de temperatura durante a fusão e também durante a ebulição. No primeiro gráfico, a gente percebe que ocorre uma temperatura constante. Aqui ocorre uma temperatura variável. Então, se a gente observar, nós temos um gráfico que a temperatura vai diminuindo à medida que vai ocorrendo, vai passando o tempo. Então, nós temos aqui, na letra C, os estados físicos de gasoso para líquido, de líquido para sólido. Então, nós temos aqui uma mudança de temperatura variável, né? A mudança de temperatura onde ocorre a ebulição, a temperatura é variável, que é do gasoso para o líquido, e durante a fusão, que é a passagem do líquido para o sólido, também ocorre a uma temperatura variável, ou seja, esse gráfico, ele é um gráfico de resfriamento. A gente percebe que a curva vai diminuindo, vai decrescendo. Então, nós temos aqui o gráfico de uma mistura. Bom, então espero que você tenha gostado da correção das atividades. Então, peço que deixe seu like. E deixo com você o meu grande abraço. Se você já clicou no gostei, eu fico muito feliz. Peço que você registre nos comentários a sua gratidão e vamos ajudar outras pessoas compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. Então, um grande abraço e até a próxima semana.